Tu que tem que apresentar teu canal. Hum, eu não sei bem, aqui é só um papo. Oi, gente! Tô aqui com meu esposo, o nome dele é terapeuta, e vamos aqui fazer uma conversinha sobre esse papo de narcisista. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é o negócio das pessoas ficarem usando narcisista. Ah, essa pessoa é narcisista. Ai, olha, essa pessoa é narcisista. Minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, não sei quem, não sei quem é narcisista. E aí, eu sempre converso com o Giliar sobre várias coisas envolvendo psicologia, envolvendo a psique humana. Eu não sabia, mas o narcisismo é uma etapa da vida. Explica sobre isso. Sim, é porque assim, narcisismo, o pessoal fala, né? O pessoal é um demônio, né? Tipo assim, você quer ver o narcisista longe de você, certo? Se você souber que alguém é narcisista, pelo amor de Deus, sacrifica que não tem mais jeito, né? A questão é que Joga pedra na é, Geni. só que narcisismo, ele é uma condição natural do desenvolvimento da consciência do ser humano, né? Então, por exemplo, existe o narcisismo primordial, que é quando, digamos assim, lá nos seus, sei lá, 1 ano, 2 anos de idade, a criança está ali, se volta para satisfazer as necessidades mais importantes dela mesma como bebê. Então, ela é o centro do universo. Isso é o narcisismo primordial. E também tem uma segunda etapa de narcisismo, lá pelos 5, 6, 7 anos de idade, onde a criança também está naquele processo de se descobrir, de descobrir a sua própria individualidade, se separando dos pais um pouco, dos amigos, e começa a precisar ter essa autossustentação, essa autoafirmação. Então vem ali Precisa um colocar o movimento, para trás e e vem ali um movimento de euforia, né? Uma euforia, digamos assim, que exacerba seu ego, seu limite. E a gente chama isso de narcisismo também, tá? Uma segunda etapa do narcisismo. O problema é quando as pessoas começam a se fixar nessa fase da existência. Então ela começa a ter, digamos assim, padrões de defesa que ela permanece para a vida adulta. Padrões de defesas infantis, daquela criança de 6, 7 anos de idade. E aí isso é o problema, né? Que aí quando a gente coloca o narcisista, a gente está tratando de uma pessoa que tem um padrão narcisista. O que foi? Tudo bem? troca de cadeira comigo, porque essa cadeira tá. Me incomoda esse barulho. Vai pra cá. Meu narcisismo não me deixa ficar com esse barulho incomodando. É isso aí. Continua. Seguindo. Então, a gente fala narcisista, né? Um adulto narcisista é aquele adulto que tem traços narcisistas ou tem um Ego... transtorno narcisista. Tá, resumindo, o narcisismo é um egoísmo. Só que Sim, todo sim, sim. mundo é. Sim. To- É uma forma de Não, egoísmo, sim. sim, todo mundo tem essa característica de egoísmo, só que existe um egoísmo mais forte, que faz parte da etapa da vida de um ser humano, inclusive uma etapa de sobrevivência. Imagina se uma criança, um bebê, tem empatia a ponto de pensar sobre a mãe. Ele não ia mamar, porque a maioria das mães tem fissura, tem problema na mama enquanto o bebê está se acostumando a mamar. Ele não ia querer mamar, E né? Então é importante esse narcisismo. E o Mas desenvolvimento do não. bebê também, né? O desenvolvimento do bebê, ele não permite que tenha essa habilidade cognitiva, digamos assim. Ele é muito ainda primitivo, imaturo ainda, assim, muito simples. Então, é fisicamente, digamos, impossível o bebê ter esse discernimento, Essa capacidade. essa capacidade. Mas o problema, esse narcisismo, que é uma patologia, é quando a pessoa não sai dessa etapa na infância. Isso. A gente coloca transtorno narcisista, que é aquele tipo de pessoa que tem, digamos assim, aquela pessoa que guarda em si uma fixação, digamos assim, por essa fase narcisista. Ela adota comportamentos de proteção, de superproteção, de si mesmo, né, de defesa, e ela não consegue sair disso, ela fica fixada naquilo. Então ela não varia, ela fica adotando sempre comportamentos que a gente já conhece bem, né, de ameaça, de manipulação, de não permitir que o outro seja quem é, de confundir a si mesmo com o outro, e sim, várias características ali, e ela não consegue, digamos assim, mudar. Ela fica presa a esses padrões de pensamento e de autocompreensão também. Ela fica
numa casca, né? Ela fica presa numa casca de autoproteção, digamos assim. E qual a diferença de. Porque, vamos lá, esse narcisismo patológico, ele é um egoísmo mais forte. E me traz uma certa dificuldade de percepção. Porque na maioria das vezes, quando eu ouço alguém falar, ai, fulano de tal é narcisista, na verdade, fulano de tal só está não sendo bobo, ou, sabe, a pessoa só tá dando limite, ou a pessoa tá só impondo a sua vontade no mundo. Aí a pessoa, sabe, essa coisa do. Eu acho que faz parte essa fase de um mundo sair falando coisa, porque como se fosse assim, aí aprendeu esse conhecimento, aí pronto, todo mundo é narcisista. Porque é igual o negócio do TDAH, né? Teve uma onda de descoberta sobre o TDAH, não é que fosse descoberta, porque o TDAH existe há muito tempo, é diagnosticado há muito tempo, mas passaram a falar mais sobre. E aí, esse passar a falar mais sobre tem uma alta, né, sobre isso. Aí pronto. Que todo mundo é narcisista agora. Um monte de gente que só tem comportamento ruim, só não tem rotina, é narcisista? Não. Ou tem TDAH? Então, assim, existe uma onda de a população, a maior parte da população, conhecer esses conceitos, mas não conhecer de forma profunda, conhecer de forma superficial e sair taxando todo mundo como algo que a pessoa não faz a menor ideia. E aí isso me incomoda muito pelo fato de que, às vezes, em alguns momentos, né, porque tem momentos que sim, a pessoa claramente tem traços ali narcisistas, mas na maioria das vezes às vezes a pessoa está só impondo a sua vontade. Sim, há de se ver também uma situação que é o senso comum, ele por não ter muito conhecimento ainda dessa situação, né, emocional, dos perfis psicológicos, é de se compreender que esses conceitos eles sejam distorcidos, eles sejam exagerados muitas vezes, mas isso faz parte, a meu ver, né, de um aprendizado também coletivo, tá? Para lidar com esses termos. Quer queira ou não, falar narcisismo levanta aí um certo questionamento do que é ser narcisista. Isso pode convidar as pessoas a um processo de se informar melhor. Então, eu acho que é uma etapa da ignorância, onde a gente toma conhecimento do termo e começa a aplicar esse termo em tudo. Mas uma segunda etapa é adequar esse termo a uma aplicação melhor. Então, eu acho que tudo Tem bem, sua assim, tem função. sua função ali. Eu não vejo assim como uma grande coisa negativa, apesar de que tá errado, né? Ninguém, não é todo mundo que é narcisista, não é porque uma pessoa se impõe que é narcisista. Mas assim, todo mundo tem traços narcisistas. Então, tem pessoas que têm traços narcisistas mais fortes, e por mais que ela não tenha um transtorno narcisista, ela está aplicando ali um comportamento de defesa narcísica. Então, ela é narcisista? Pelo perfil narcisista, ela pode até ter características, mas ela não necessariamente tem um transtorno narcisista. Você não pode dizer que é uma pessoa narcisista porque fez um comportamento específico. Não dá para saber. Inclusive, diagnosticar o transtorno narcisista, ele é uma coisa que demora um bocado, muitas vezes, tá? No consultório, demora um bocado. Sim, precisa ver de forma profunda, né? Porque às vezes a pessoa só tem algumas características ali bem E, detalhadas. e os narcisistas que vão para consultório, eles não mostram que são narcisistas. É difícil você saber quando a É pessoa é difícil. narcisista. Ele faz um papel na sua frente. Sim, Então, quando você aponta o dedo e diz que uma pessoa é narcisista, a chance é muito muitas baixa vezes ela está mostrando traços narcisistas, mas não necessariamente é um transtorno narcisista. Ah, é verdade. Eu lembro que tu me falou isso, que é difícil porque a pessoa faz essa pintura, essa máscara. É difícil de você acreditar que a pessoa narcisista, de você É. perceber porque ela Esses são construiu os, esse, esses são os perigosos, né? Que você essa vai lá, realmente a narcisista. pessoa é super gente fina, super maravilhosa, e é super, sempre super, tá? Ela Um nunca é exagero. boa, ela é Boa, super super boa. boa. Tá? Então, essas pessoas impecáveis, muito cuidado, que aí reside ali uma possibilidade de ter um transtorno real narcisista. Mas os traços narcisistas todos nós temos. Inclusive, eu diria até que a nossa sociedade, ela tem fortes, digamos assim, Características. condicionamentos Pra ser narcisistas, assim, para ser é narcisistas. verdade.
Por quê? Você coloca, por exemplo, uma sociedade que tem uma desconexão emocional, onde quem é sensível é fraco, precisa ser atacado para poder andar. Então, são comportamentos sociais que levam a pessoa a ter defesas. Ela precisa ser forte. Ela precisa ser o que ela não é. Ela precisa parecer para o outro boa o suficiente, senão é rejeitada, senão é atacada, senão é chutada. E isso gera narcisistas. Tá. Isso tem um potencial, digamos assim, de gerar defesas mais primitivas, narcisistas, Então, possivelmente. o egoísmo, ele tá vinculado com essa desconexão emocional. A pessoa é egoísta porque tem uma desconexão emocional? O egoísmo, eu diria um pouco mais, que seria assim, ele está vinculado com a ignorância. À medida que eu conheço pouco o mundo e conheço pouco a mim mesmo, eu passo a achar que eu sou o centro do universo. Então eu sou egoísta. Eu giro em torno do meu eu, ego-eu, né? Eu giro em torno do meu eu. Quanto mais ignorante do mundo e das coisas diferentes eu sou, Verdade. mais egoísta egoísta é eu sou, Tá. né? Sem saber, né? Então, assim, quanto mais egoísta a pessoa é, menos ela sabe que é egoísta. Sim. Entende? Aí essa parte da desconexão emocional. Isso é uma coisa difícil de perceber. Eu fiz terapia por longos anos, mas no segundo ano de terapia foi que eu vim compreender muita coisa. E tiveram outras várias coisas que eu vim compreender depois. Sabe quando de repente você plim, parece que fez as conexões cerebrais que precisavam para você compreender? Tem essa questão de entender é uma coisa. Você pode entender muito sobre diversos temas, mas entender tá na sua nuvem, tá ali, na base do teu conhecimento. Compreender, tocar nisso, é sentir isso, é, é, é uma coisa palpável. E aí, a maioria das vezes, a gente entende sobre muitas coisas, mas não compreende. E essa questão do sentir, compreender que você é desconectado emocional, que você está se conectando, compreender os seus sentimentos, é muito difícil. Sim, né? Na verdade, não é que seja difícil. A questão é A que gente não é ensinado, né? nós não somos ensinados. A gente é educado para engolir os sentimentos. Sabe? Engole o choro. Engole o choro. Engole o Quem choro. chora é fraco. Você é muito sensível. Nossa, é Você tá cheio de com coisa. Tá com raivinha. raivinha. Então, assim, nós somos educados a nos distanciarmos desse nosso emocional, que é a parte de nós que tem a energia para ação, para criar, para modificar, para produzir, enfim. Então, nós somos desconectados disso para nos adequarmos às expectativas do outro. Tá, então vamos lá, só pra gente desenhar isso. Quando tu fala, a sociedade tem essa característica, né, de nos formar desconectado emocionalmente. Esses traços de ver a vulnerabilidade, ver os sentimentos como algo ruim, Sim. nesse sentido de você é fraco. Só que a realidade só é forte quem vê seus sentimentos, porque você tá consciente. Depende do que é força, né? Depende do que é considerado força, Força, sim. né? Porque, por exemplo, você vê generais ali do exército ali comandando operações militares com extremo rigor, e isso é considerado força, às vezes. Sim, Mas mas são eles precisam pessoas estar que desconectados emocionalmente. são pessoas que estão desconectadas Assim, emocionalmente. Sinceramente, eu acho que existe, de certa forma, uma função, e eu acho que seria muito difícil uma pessoa da polícia estar conectada emocionalmente. É. Porque assim, você vai para uma missão, ou é a sua vida ou é a vida do outro. Como é que a pessoa meio que vai preparada para matar ou morrer? E matar Os é a melhores opção, né? policiais são aqueles que Não acredito não, Charlie. não estão conectados emocionalmente. Porque esses não matam. Como assim? Eles se agem de acordo com a lei. Porque vai para pegar a pessoa e levar. Ele tá com raiva, ele ser- sabe que tá com raiva, mas ele sabe que tem um propósito ali, ele vai pensar, pesar sua raiva e vai agir de acordo com o que ele acredita que é certo, que é a ética, geralmente.
Os policiais desconectados Nossa, é tão emocionalmente, difícil. os policiais desconectados, quando eles têm raiva, eles explodem. Ai, é mesmo, vai colocar os pés pela, É, como é que fala? ele pega, digamos, história de outras coisas, e lê aquele caso que ele está enfrentando naquele momento, Com a com leitura leituras do irreal. passado, irreal, e aí eles acabam cometendo a injustiça, que é matando o Nossa, tu inocente. passou uma perspectiva que eu não tinha, porque na minha cabeça era assim, esse grupo de pessoas específico, para mim era muito difícil. Cara, como é? Ou talvez seja por conta da minha característica. É, a cada dia mais que eu percebo que eu vou ficando mais conectada emocionalmente, mais para mim fica distante a agressão. Sim, É porque talvez eu esteja com a perspectiva errada da profissão, porque sim, totalmente errada. você não precisa ser agressivo, né? Isso, a polícia não tá lá para agredir ninguém, ela tá para se fazer, Ai, é fazer a lei ser mesmo. cumprida, não é para agredir. Ai, minha Em perspectiva tá caso muito de, errada. em caso de, digamos assim, um ataque do outro, a polícia entra com o poder de, Tem a digamos assim, de necessidade. resposta, né, digamos assim, Aham. mas só mediante a uma agressão. Não é a polícia para agredir, tá? A gente não tem essa visão, não, Não, geralmente, é. muita gente tem essa visão, mas não deveria ser assim, tá? Realmente eu estava com uma percepção errada quanto a isso, na minha cabeça era, o policial ele tem meu quê? Ou talvez porque a minha visão de policiais que eu vejo é assim, são pessoas muito agressivas, né? Infelizmente, Inclusive, são pessoas desconectadas. A maioria é desconectada emocional e a maioria vai ter comportamentos agressivos por conta da desconexão emocional. Ser conectado, gente, ser conectado é sempre bom, tá? Sempre bom. Você vai errar menos, você vai estar ciente de informações ao seu redor, emocionais, que você não, que as pessoas desconectadas não percebem, ter uma leitura mais profunda do que a aparência, vai conseguir ver melhor a situação. Então, assim, sempre é bom estar conectado conectada emocionalmente. emocionalmente. Aí sobre essa parte do estar conectada emocionalmente, a psicóloga no início, ela perguntava pra mim, o que que você está sentindo? Como foi a sua semana? E se você fosse falar o que você está sentindo? Eu só sabia falar assim, tô bem. Porque era tão estranho, como E não assim? estava bem, possivelmente, né? Não estava bem. Porque, sabe, eu não ter palavras para dizer o que eu sinto? Não consigo verbalizar. E aí tem uma ferramenta muito boa, que é a roda de sentimentos, que te ajuda a construir esse repertório de dizer o que sente. Mas é difícil dizer o que sente. Porque é essa construção de que se você sente, você é fraco. Sim. E aí, como é que você vai falar que você tem raiva se é construído dentro da sociedade que ter raiva, só gente fraco tem raiva. Ai, tá com raivinha. Ai, não sei o quê. Ai, deixa de besteira. Ai, sabe essa coisa de diminuir? Sendo que todo mundo sentimento, você sente. É como respirar. Não respira. Se você não respirar, meu filho, você vai morrer. Se você consegue até certo ponto. Mas chega num momento que você não vai conseguir. Mas o sentimento você sente. Existe. Não é um negócio que você fala, ai, não sente. Você pode ressignificar muita coisa. Você pode hoje sentindo, eu percebo que eu tenho a capacidade de trazer leveza para esse sentimento. Como, por exemplo, uma grande sabedoria desse processo terapêutico é o perceber que aquilo que o outro te causou, aquilo no outro que te traz algum tipo de sentimento, tem muito mais a ver com você do que com o outro. Isso faz com que você nem sinta tanto do que quando você estava cego. Quando você estava cego, eu percebo, sentia muito mais. Hoje em dia, eu consigo fazer essa reflexão muito mais rápido de, tá, o que que nessa pessoa me irrita tanto? Sim, sim. Essa cultura, né, tipo assim, é difícil realmente de mudar isso, sabe? Porque, tipo assim, são coisas estruturais, né, da nossa sociedade. São coisas aí que de gerações, gerações, gerações vindo. Então, assim, realmente é difícil de se mudar isso, né? Eu acredito que nós estamos passando por uma situação de mudança, de transformação gradual, onde gerações estão vindo mais sensíveis. A cultura está sendo refinada de um jeito a considerar mais a dor do outro, através de uma inclusão social, através de, digamos assim, inclusão de minorias, né, de direitos.
Então, direitos humanos, digamos assim. Então, nós estamos caminhando aí a passos, muitas vezes lentos, na direção de uma sociedade, de uma cultura mais, digamos, conectada emocionalmente. Mas realmente é muito difícil. E fazer isso que a Sandy falou, né, digamos assim, de você olhar para si, quando tá com raiva do outro, primeiro olhar para dentro e saber por que que eu tô com raiva daquela pessoa. Será que eu tô com raiva daquela pessoa ou aquela pessoa me lembra de algo que eu passei na minha vida, na minha vida? Entende? Então, essa leitura perfeita, é perfeita, porque assim a gente consegue Evolui. trazer para a realidade. Às vezes eu não estou com raiva daquela pessoa. Às vezes estou com raiva do meu pai, da minha Da minha mãe, mãe. ou de uma coisa que eu vivi no passado. E aquela pessoa, ela nem manifestou nada intencional contra mim, entende? Então, às vezes eu estou com a leitura distorcida no passado, e ao cruzar com algo que pareça, cutuca, digamos assim, né? Toca uma ferida minha, que é essa questão mal resolvida, e eu acabo explodindo, eu acabo tendo muito ódio, muita raiva, e acabo não resolvendo, acabo sendo injusto com aquela pessoa que às vezes ela não tinha nem intenção de ferir a gente. Quantas vezes isso acontece? Aquela pessoa que a gente tem raiva, sabe? Mas depois conhece, lembra, né? Tipo, nossa, mas eu tinha tanta raiva daquela pessoa, mas é uma pessoa gente boa, não tinha nada demais. Eu que pensei errado daquela pessoa. Quantas vezes não acontece, não é isso? Porque a gente está desconectado emocionalmente, a gente projeta no outro, na psicologia a gente coloca como uma projeção, né, um mecanismo de defesa, a gente projeta no outro algo que está mal resolvido dentro da gente que a gente não quer ver. E aí, ao atacar o outro, a gente meio que tenta se livrar dessa coisa que o outro fez a gente lembrar. Atacou. Simples assim, é uma questão infantil. Se você for olhar as crianças, elas manifestam exatamente esse comportamento. Exatamente. Nós só aprendemos a, digamos assim, nós aprendemos esse comportamento e não desaprendemos, não ajustamos ele para a fase adulta. Então a gente manifesta na fase adulta comportamentos infantis. Lembra do narcisismo? O que é o narcisismo, né? Que é uma fase do desenvolvimento que a gente leva para a fase adulta. Tem um negócio que me incomoda muito, que é muito dito, principalmente no interior ou em pessoas que têm uma convivência maior. Mas no interior eu vejo muito mais isso do que em cidades maiores. Porque em cidades maiores as pessoas não se conhecem tanto. Eu não faço a menor ideia de quem são os meus vizinhos aqui. Não faço. Sim. Só conheço um deles. Mas enfim, não tenho muita ideia dos meus vizinhos. Então, mas interior, eu sempre ouvi muito falar sobre inveja, sabe? Ai, fulano me inveja. E na minha cabeça, esse negócio nunca fez sentido. Porque na minha cabeça, tipo, mas gente, a pessoa tá me invejando de quê? Ou então, se a pessoa tá invejando o quê? E aí, eu lembro de uma situação que eu passei que foi o seguinte: eu gostei muito de uma sandália. Eu gostei muito dessa sandália. Era uma sandália que tinha chegado no supermercado, no interior. E aí uma outra criança também gostou muito da sandália quando ela me viu calçar a sandália. E aí ela olhou pra mãe dela e falou: eu quero essa sandália também. Então, foi no supermercado e comprou. E aí outros adultos que viram aquela situação ficaram assim: meu Deus, que coisa feia essa criança. E aí na minha cabeça ficou assim: ai, mas a sandália é bonita. Na minha cabeça, eu era criança. Na minha cabeça, assim, mas gente, como que ela não ia gostar da sandália? A sandália é bonita. Por isso que eu quis a sandália. É óbvio que ela também ia querer. Tipo assim, ela pode querer também. Então, isso é uma das coisas que eu não consigo entender, essa percepção do mundo. E eu percebo que é muito uma percepção do mundo. Quanto mais eu conheço pessoas e pessoas que têm essa verbalização de ai, não sei o que, fulano sente inveja de mim. Se você gostou disso, isso é algo bonito. Você acha que só você vai achar bonito? É óbvio que outras pessoas vão achar bonito também. E qual o problema de outras pessoas também achar bonito? Sim. Estamos falando de narcisista, né? O narcisista vê um grande problema nisso. Porque pressupõe que o narcisista, a pessoa que tem padrões narcisistas ali mais intensos, ele tem uma fragilidade na sua identidade. Então, se o narcisista encontra algo, ele quer ser diferente, ele quer ser único, ele tem uma fragilidade na sua identidade. Ai. E na hora que vê uma pessoa vestindo aquilo que ele está vestindo, ele pode ir pela via. Essa pessoa quer me copiar. Eu sou o centro do universo, essa pessoa está querendo roubar a minha identidade. Está querendo roubar o meu valor, que o meu valor está no objeto, porque eu estou em defesa, eu não estou conectado comigo mesmo. Me conecto, eu tento me impor para a realidade através da minha roupa, minha maquiagem, do meu carro,
dos meus brinquedos, enfim, dos objetos, das coisas, né? De como eu apareço para o mundo. E se eu coloco a minha identidade em cima dos objetos, de como eu apareço, se alguém copiar algo que eu estou usando, Tá querendo tomar de mim. está querendo tomar de mim a minha identidade. Que Isso loucura. aí é uma dor grande para o narcisista. Caramba. Mas não só para o narcisista também, tá? Tem outros perfis que têm fragilidade no De ego, de personalidade. personalidade, que sentem assim. Não é só narcisista que sente assim. Essa questão da Mas personalidade. só uma coisa, pode ir por outra via também, tá? Qual? Eu sou tão bom, todo mundo quer me copiar e tomar isso como Ah. algo bom, né? Também é uma via, tá? Sim, também é uma Depende via. muito de como a pessoa lida com os estímulos. Doido, né? Mesmo o narcisista pode... Pode ter essa visão. Estou influenciando todo mundo aqui. Eu ditei a moda. As duas são distorções, né? Sim. A sua visão é a mais, digamos, correta, né? Se é bonito, se eu achei bonito, outros podem achar Claro bonito, que né? outras pessoas vão achar bonita, né? Aí eu lembrei disso. Uma vez eu coloquei uma sandália no stories do meu Instagram. E aí uma menina pegou e falou pra mim: Ai, Sandy, onde foi que tu comprou? Ai, Sandy, não é inveja, não, viu? Eu achei bonito, mas quando eu for comprar, eu vou comprar de outra cor, tem outras cores. E aí a menina ficou meio que se explicando, como se fosse assim: Deixa eu te falar, eu gostei muito do modelo da sandália e tal, e tu disse que é confortável. E aí eu falei assim: Relaxa, compra da mesma cor, essa cor é linda. Porque qual o problema? Você não vê problema. Sim. Mas quem tem um perfil de, digamos assim, uma fragilidade no ego, na sua identidade, na sua constituição de identidade, pode ver sim como um problema isso. Sim. Pode ver. Aí tem uma coisa que eu vejo que a internet, ela traz uma visão um pouco diferente. Que é isso, né? Quando você compra algo de alguém que tá falando na internet, você não tá invejando, né? As pessoas não têm mais essa fala. Você está sendo influenciado. Porque não há ali uma presença, digamos assim, aquele influencer não está no seu meio social. Ah, mas talvez Ele está esse fora do seu meio influencer social. Ah, entendi. Se aquele influencer está no seu meio social, Ele pode até ver dessa forma. poderia ser visto como uma cópia, né? Como você está querendo copiar o outro. Mas a inveja não é bem copiar o outro, tá? A inveja parte do pressuposto de, tipo assim, eu quero o que é do outro. Se o outro tem uma satisfação com o objeto e eu não tenho essa satisfação, eu quero a satisfação do outro com o objeto. Então, se eu comprar, A ele não inveja. se eu comprar, não vai saciar. Eu quero a satisfação do outro. Ah, porque Mesmo que não eu é tire você do outro. gostar, não é você gostar do que o outro gosta. Não, É você querer aquela sensação que o outro que o outro teve. tem que você não tem. Você tem uma fragilidade egóica no seu ego. Você quer sentir o que o outro sente. E se você vê o outro com essa sandália, digamos assim, você quer sentir o que o outro está sentindo ao ter a sandália. Só que, se você comprar a sandália, você possivelmente não vai sentir o que o outro está sentindo. Sim, porque é uma. Então, gera um movimento de frustração interna, onde a pessoa vai arrancar a sandália do outro. Vai quebrar a sandália do outro. Nem que seja quebrar, digamos assim, é muito feia essa sandália. Entende? Eu tenho uma dúvida. Tudo que vem de conhecimento para mim, eu fico pensando em como esse conhecimento pode me ajudar quando eu tiver filho. Eu, eu passei muito tempo sem querer ter filhos. E na minha percepção era assim, não, Deus me defenda ter filhos. Não vou ter filhos. Não tenho capacidade. Mas também não era nem como se fosse uma capacidade. Era, cara, sem condições assim, de tamanha dificuldade que é você. Ou talvez eu vejo o tamanho da responsabilidade que é você ter que educar uma pessoa para colocar no mundo. E aí também essa responsabilidade de essa pessoa ela precisa ser boa. Ser boa não no sentido de ai, mas essa pessoa precisa ser minimamente Sim, quem que quer ter um capaz, filho útil. criminoso, né? Sim, Ninguém quer ter, ninguém. né? Isso. E aí, Algumas pessoas talvez até queiram ter, mas depende, né? Assim, geralmente não é de se esperar, né, que você queira que seu filho seja, né? Criminoso. E aí eu fico com esse olhar, essa questão do narcisismo, né? Se é uma característica da infância, a criança ela precisa ser ensinada a sair dessa fase. Como é que se ensina a sair dessa fase? Eu diria o seguinte, o mundo já ensina a sair dessa fase. Eu não digo a sociedade, eu digo o mundo.
as dinâmicas de experiências que Mas tu nós percebe que vivemos. se a gente coloca a responsabilidade de o mundo vai fazer isso, tá dando merda, A questão porque é não tá dando certo. isso, a questão é não atrapalhar este processo. Como nós devemos nos comportarmos e educarmos os nossos filhos para não atrapalhar o processo de ele amadurecer com as experiências do mundo. Ah, que é aquela coisa dos pais protetores, né? Os pais protetores, os pais acusadores, os pais Sim. cobradores, os pais que isolam, né, com isolamento emocional. Você não é bom o suficiente. Então, assim, a questão é porque é uma grande responsabilidade e aí ficaria realmente quase impossível você criar uma criança com essa responsabilidade de ensinar para o seu filho como não ser uma criança. Não, ele vai descobrir como não ser uma criança à medida que ele cresce. Porque é assim que o mundo coloca. Antes de ele ter um brinquedo, e ele vai cruzar com um amiguinho que vai ter um outro brinquedo que ele quer, mas que ele não tem. Isso já é um choque. Sim, é O um mundo vai choque, né? colocar essa criança na posição de adulto em algum momento, desconstruindo comportamentos infantis. A questão é como os pais podem contribuir para esse processo, ao invés de atrapalhar esse processo. Entendi. Então, assim, a responsabilidade existe dos pais, mas não necessariamente é dos pais. Eu quero colocar isso, né? Que quem está com medo de ser pai também, ou ser mãe, né? Se preocupe menos com isso, porque o mundo já conduz o ser humano para fase adulta, naturalmente. Tu acha que tu tem capacidade, assim, tu acha que tu tem capacidade de ter filho? É uma grande responsabilidade. Pra tu é leve pensar sobre isso? Nossa, pra mim é meio É uma grande aterrorizante, responsabilidade. É uma grande responsabilidade. É difícil, né? sim. E é bom que todos os pais, ou pessoas que queiram ser pais e mães, pensem também sobre isso, porque não é fácil ter filho. É uma grande responsabilidade. Claro que se você pensar e apenas na parte, digamos assim, Difícil. fantasiosa de ter filhos, vai ser muito fácil ter filho. Ah, entendi. Vai ser muito fácil ter filho. Sim, eu acho que E a aí a maioria gente. das pessoas tem essa fantasia, porque eu não consigo. Não, a maioria das pessoas nunca nem leram um livro sobre E educação. aí, quando essas pessoas que não têm educação emocional, que não se adultificaram, vão ter filhos e vão ver as crianças agindo como filhos, como crianças, digamos assim, elas vão impedir a criança de ser criança. Sim. Ela atrapalha o processo de amadurecimento. Ela obriga a criança a pensar como talvez um adulto e ela paralisa o crescimento, o desenvolvimento. Que é essa história do ser fraco. O Não seja fraco, você está chorando. Não chore. Sendo que a criança ela precisa chorar, sentir a dor, processar, absorver os aprendizados e integrar e daí seguir. que Coisa é que a os construção adultos, da personalidade, né? que é a construção da personalidade, coisa que os adultos não aprenderam a fazer, a maioria não aprendeu a fazer. Então impede a criança, ou seja, atrapalha a criança de se adultificar. Por isso que eu coloco aqui, né? Talvez seja mais importante a gente tentar entender como não atrapalhar o processo da criança, ao invés de atrapalhar a criança a crescer, impedindo, digamos assim, né? Sabotando a confiança da criança, sabotando a iniciativa dela, sabotando a curiosidade, sabotando o desejo de descobrir, né? Então o adulto ele muitas vezes frustra a criança no seu aprendizado e gera crianças em posição de defesa, que depois vira o que a gente chama de narcisista, né? Na sociedade. Né? Faz sentido isso? Entendi. Engraçado. Isso é algo que eu fico pensando sobre isso. Porque as minhas irmãs vêm pra cá e a minha priminha. E pra mim já foi mais difícil dizer não pra elas, mas em alguns momentos, hoje não mais, mas no início pra mim era muito difícil. Eu queria dar tudo pra elas. Tipo, tudo que elas pedissem eu queria dar pra elas. Isso aqui é ruim para a criança. A criança precisa passar por esse processo de ter limite, de receber um não. E aí é complicado isso, porque pelo menos eu percebo que muitas pessoas têm essa percepção dolorosa de que eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive.
Só que seu filho nem precisa do que você não teve. Ele precisa que você veja ele. E as coisas que para ele é importante, as coisas que, né? Porque não faz nem sentido. E aí, às vezes, uma coisa que é muito importante para você não tem significado algum pro seu filho. A gente coloca esse tipo de comportamento, eu quero dar para o meu filho que eu não tive, como esse adulto que paralisou no tempo, que não se adultificou naquele assunto da vida dele, naquela área da vida dele. Então ele vai tentar dar para o seu filho, mas na verdade não está vendo o seu filho, está vendo a ele mesmo no passado. Às vezes, você ao querer dar, ou esse adulto ao querer dar para o seu filho tudo que ele pede, sente no seu passado uma criança que não teve nada do que pediu. Depois que eu fiz terapia, que eu sarei muitas coisas da minha infância, eu passei a, talvez eu possa ser mãe, talvez eu possa ter filho. E aí, na minha cabeça, era assim, eu preciso estudar para isso, eu preciso saber minimamente sobre isso, porque eu não quero só jogar uma pessoa no mundo. E faz muito bem. E aí, quando eu comecei a estudar sobre, que é muito diferente você ler um livro e você colocar aquilo em prática, são coisas completamente diferentes, é muito difícil. Vai ficando fácil a partir do momento que você faz terapia e você sara as suas feridas. Sim. Porque por mais que você tenha o conhecimento, ter o conhecimento e colocar em prática o conhecimento são coisas completamente diferentes. E ter o conhecimento é muito fácil, mas colocar aquilo em prática, quando você tem barreiras emocionais que não te permitem colocar aquilo em prática, É aquela história, né? Gente, criança não cria criança. Adulto cria criança. Eu vou dizer nem criar, vamos colocar assim. Criança pode criar criança. Vamos mudar aqui. Criança não educa criança. Entende? Então, naquela parte onde o adulto ainda é uma criança, ao cruzar com outra criança, o adulto vai entrar em comportamentos regressivos, de raiva intensa, de reações infantis, como uma criança mesmo, vai chorar, vai gritar, vai bater. Então, o adulto que não se adultificou, ele vai reagir de forma infantil. E aí vai causar na criança situações, né? Tipo, de impactos emocionais ali que vão afetar a autoestima da criança, a capacidade da criança de descobrir o mundo, de ter confiança, né, no adulto, de se sentir segura na própria casa, né, por exemplo. Então, afeta muito a criança, tá? Geralmente um adulto, quando não cresce, ele vai afetar a criança porque não permite que a criança seja a criança. E que o mundo trabalhe nessa criança o processo de se tornar adulta. Daí a importância da conexão emocional, que é justamente olhar para aqueles aspectos emocionais que estão lá no passado, que estão lá na fase da infância e trabalhar, sentir, processar, acolher a si mesmo, acolher aquela criança do passado que muitas vezes está dentro de você, que está ali ainda, sofrendo, reagindo ao mundo e fazendo você tomar atitudes ali que você nem sabe por que tomou, de uma hora para outra, né? Se explode ou fica paralisado, são tudo reações infantis. Então, fazer esse processo de autoconhecimento, de reintegração emocional, ajuda, digamos assim, essa criança interna a crescer e ajuda o adulto a se tornar adulto em mais áreas da própria vida. Porque o adulto não é criança em todas as áreas. Ele é criança em algumas áreas onde ele não evoluiu ali naquele momento. Sim. Onde ele paralisou, onde ele está com um mecanismo de defesa atuante ali, que é a ideia do narcisismo, né? Que é a ideia de pessoas que estão presas a padrões de comportamentos, que são do passado, né? Que não cabem mais, né? Digamos assim. Tem mais alguma coisa disso que tu acha importante das pessoas saberem sobre isso? Sobre é muita coisa, né? Tipo assim, Não é muita sobre coisa. educação, mas sobre essa parte do ver o outro como narcisista, dessa rotulação de que o outro é narcisista. Olha, uma coisa que eu sei como um terapeuta é nós olhamos para o outro aquilo que nós temos dentro da gente. Então, se eu olho e vejo muitos narcisistas, é sinal ali que eu estou vendo o outro através de uma lente que é minha. E talvez eu tenha padrões narcisistas que não estão bem resolvidos. Seja porque eu pratico esses padrões, seja porque eu repudio esses padrões. Ou seja,
Em algum momento da minha vida eu convivi com isso e eu não consegui processar bem. Então, quando eu vejo pessoas narcisistas, eu estou vendo esses padrões dentro de mim que eu não lidei muito bem, que eu não aceitei muito bem. O mesmo é uma coisa da inveja, né? Eu vejo pessoas invejosas, muitas vezes eu me sinto vulnerável, tenho uma identidade fragilizada e muitas vezes também eu tenho inveja das pessoas e não assumo. Mas espera ainda. Uma pessoa que tem uma personalidade fragilizada, ela vai buscar copiar as pessoas. Porque se a pessoa não tem uma personalidade em construção, porque a gente está sempre em construção, mas se ela não tem ali um pouco dessa base de personalidade construída, Ela vai ela naturalmente vai copiar. naturalmente copiar. Sim. Então é exatamente isso. A pessoa que vê muito que é invejada, ela inveja muito. Mas, às vezes, a pessoa também ela vai, não obrigatoriamente copiar de forma igual. Ela vai querer ter um perfil também, que ele vai pela vida da inovação. Eu quero ser único, entende? Também tem essa via, tá? Gente, é porque assim, ó, na psicologia, na nossa dinâmica emocional, digamos assim, existem ali a via da oposição e a via do reforço. São opostos que a gente frequentemente fica navegando entre eles. O 8 e o 80. O 8, 80, às vezes eu vou lá naquela direção, às vezes eu vou para a direção oposta. Então depende muito dessa relação. Sempre tem essa dualidade, digamos assim, né? Ou eu vou por uma via, ou eu vou por outra, ou eu vou por uma e depois vou para outra, né? Então geralmente é assim. Se eu tenho uma personalidade, meu ego é fragilizado, eu posso ir pela via da cópia e posso ir pela via da oposição à cópia, que é eu sou extremamente único. Ou seja, a minha roupa, ninguém tem. Eu uso uma cor de roupa que ninguém mais. Você conhece essa pessoa que usa uma roupa que ninguém mais usa? Às vezes até fabrica, vai procurar no brechó uma roupa do passado, mistura com outras coisas para ser uma coisa única. Às vezes não fica nem muito bonito, mas acaba que no fim pode até ficar bonito nela. Mas é uma coisa única. Essa pessoa não quer dizer que ela tem um ego fragilizado, mas esse é um sinal de uma pessoa que tem ego fragilizado, ela pode estar agindo dessa forma. E eu te digo uma coisa, eu conheço poucas pessoas que têm o ego fortalecido o suficiente para não fazer isso. Conheço bem poucas pessoas. Então, assim, nada demais, tá? Nada demais. A gente tem um ego fragilizado mesmo, a gente está lutando para conseguir ser melhor, digamos assim, para crescer, para sentir bem, né? Para conseguir ser amado, para conseguir amar, para conseguir crescer. Nós estamos nessa luta. Não tem nenhum problema. É verdade, viu? Nenhum Tá problema. todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo fugido. Não tem nenhum problema. A questão é saber disso nos dá a opção de conseguir sair desses padrões destrutivos que causam sofrimento. Eu lembro daquela coisa. É mais fácil a pessoa tá bem quando ela fala que não tá bem do que a pessoa fala, eu tô ótimo. É. Eu tô. Não, psicólogo, pra quê? Não preciso. Não As preciso. pessoas que falam, eu tô muito bem, eu tô ótima. É a que tá pior, porque ela não consegue nem ver que ela é só mais uma pessoa Eu e que a entendo. gente. Eu entendo a positividade dessa pessoa. Eu entendo, tá? Porque assim, se você falar que tá mal, não vai melhorar, né? Não vai melhorar, né? Não, eu acho que às Mas vezes. não tá sendo muito sincero, né, consigo mesmo. Às vezes é melhor você entender, olha, eu tô sentindo mal. Eu tô com raiva de tal coisa. Isso aqui me afetou. Então, isso às vezes dá um caminho para que você consiga trabalhar certas questões dentro de você e transformar aí na fase adulta, né, interior, né, pegar aquela criança que está reagindo emocionalmente, com raivinha, querendo bater, querendo chorar, querendo paralisar, e transformar isso num aprendizado, numa integração. E aí virar um adulto de fato, né, naquela área, tá? Por exemplo, como é que o adulto resolve uma coisa? É chorando? Não. Não, quem chora é uma criança, fase lá do pós-nascimento, né? Até os 2 anos de idade, a criança só praticamente chora, né? Choro é infantil. Como é que o adulto resolve? É quebrando as coisas? Não. Quem quebra as coisas? Criança, tá? Criança. Criança tem uma fase onde está sendo frustrada, quer um objeto, não tem um objeto, ele vai quebrar um Tá. objeto Aham. para ninguém mais ter. Entendeu? E daí que vem a não é inveja. calculado, né? Que não é calculado. A E é criança tá nessa fase que possivelmente tem a inveja surgindo. O outro tem um objeto. Eu não Eu tenho, não posso eu ter, eu quero vou esse quebrar. objeto. Aham. Eu não quero objeto, eu quero que o outro a experiência do outro sobre o objeto. Sim. E eu não posso ter a experiência do outro, eu impeço que o outro tenha experiência. Eu quebro o objeto. Entende? É infantil, entende? É uma fase da infância. É tranquilo se a criança faz isso.
Sim, Tran- sim, o normal. que não é tranquilo são os pais não acolherem esse sentimento e explicar para a criança que não é bom que faça isso. Se eu tenho um pai que naquele assunto, naquela área, ainda é uma criança, quando o pai olhar a criança fazendo isso, vai ter impactos emocionais fortes. Ele vai ficar indignado, ele vai ficar revoltado, vai ter impaciência, ou então vai ter paralisia. Entende a questão? Porque o pai não integrou aquelas características. Então, naturalmente, aquele pai, quando estava naquele período da infância, não recebeu o acolhimento que ajudou a compreender e integrar essas características, esses impulsos emocionais nele. Então, quando ele vê o filho fazendo isso, ele vai ter reações infantis. E essa é a parte importante de fazer terapia, porque eu percebo isso. Você lê um livro sobre educação, aí tá, nossa, que legal! Quero muito fazer isso. Ai, nossa, é assim que se faz, é assim que é bom. Coloca em prática. Porque aí vem essa coisa do, cara, eu vou falar de mim. Quando eu via uma criança chorando, chega e me dava uma dor no ouvido, tipo, cala a boca, criaturinha. Você podia chorar na sua infância? Não, porque Né? era essa coisa do é fraco. Te mandavam Na calar a verdade, boca? não, a minha mãe não mandava calar a boca. Os outros adultos. Só que a minha mãe, ela falava assim, chore, pode chorar. Só que aquele chore, pode chorar, que não é um acolhimento, não é, vem aqui, pode chorar. Não, era Cala essa chore, boca, né? chore, pode chorar. Chore, minha filha, pode chorar. Chore mais, chore mais. Pronto. Então não era um acolhimento. E aí hoje não é. Hoje não é. Hoje eu consigo ir acolher. Hoje eu não consigo lidar quando a criança ela não consegue receber o acolhimento, sabe? Ela bate, ela faz isso eu ainda não sei lidar. Então, quando a criança ela tem a reação de aceitar ser acolhida, eu consigo lidar. Mas quando a criança bate, aí Rejeita, né? como eu não quero agredir, como eu não quero, eu não sei o que fazer, então eu saio de perto. E aí eu deixo só o limite. Quando você quiser um abraço, quando você quiser conversar, a gente conversa. Mas eu não quero que você me bata, não lhe bato. Você, ao ler esse material e achar que é algo bom, já é uma grande coisa, tá? Já é uma grande coisa. Tem gente que vai ler esse material e vai achar assim horrível. Nossa, isso aqui é uma besteira. Nutella, É por né? isso que o Esse mundo povo tá desse jeito, Nutella. né? Então, assim, se você lê material de educação infantil, educação positiva, tá ali, né, que não vai pela a via da violência, né, e você acha isso bom, já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Acredite. Mas aplicar realmente é difícil, né? E aí, se você, por exemplo, tem dificuldade nessa reação infantil, onde a criança rejeita, talvez seja ali uma parte da sua infância que não está bem resolvida, que é um convite à integração. Quantas vezes na sua criança você talvez teve essa reação, né? Ou teve vontade de ter essa reação e não pôde, foi reprimido, não foi aceito, né? Então, assim, é um lado a ser olhado e integrado para poder conseguir acolher essa criança e não interromper o processo de adultificação dessa criança. Se a criança quer chorar, é importante que ela chore, mas é importante que o adulto esteja ali para fazer o processo de integração daquele choro, explicar para a criança o que é aquele choro, que aquele choro às vezes vem de uma tristeza e vai passar, e quando passar vai estar tudo bem. E a criança começa a ter confiança e ela começa a não ter mais medo do emocional. Ser uma criança mais calma, mais tranquila, mais integrada, sem grandes explosões, sem grandes, digamos assim, transtornos de comportamento, né? Essa é a importância de se educar uma criança. E para educar uma criança, essa é a importância de olhar para si mesmo, tratar o seu emocional, tratar as suas lembranças de infância para conseguir alcançar esse resultado. Você cresce e você permite que o outro cresça. Fica mais fácil. Para mim é muito mais fácil hoje, quando eu já fiz esse processo, não de tudo, óbvio, que a gente está sempre em processo de tratamento, né? Pedacinhos. A questão da cebola, né? Você é uma cebola. Mas para mim é muito mais fácil muitas coisas depois que eu vi algumas camadas da minha própria cebola do que antes, quando era a cebola completa ali, achando que estava tudo bem. Eu acredito que a gente só consegue amar
no outro aquilo que nós curamos dentro da gente. Sim, é muito mais honesto, né? Seria uma Muito boa, mais real. é uma boa frase para terminar o nosso encontro. Quer falar mais alguma coisa? Não. Então vamos fazer a apresentação aqui, né? Porque a gente não fez no começo. Ah. Corta e volta pro começo.